Em um tempo de trevas espirituais, quando Israel havia se afastado do Senhor, um homem se levantou. Não veio de palácios, não veio de famílias nobres. Veio do deserto. Então Elias, o tesbita, dos moradores de Gileade. Elias surge sem genealogia, sem apresentação longa, sem explicações. A Bíblia não diz quem foi seu pai, não fala de sua infância. Ela apenas diz o suficiente. Elias, o tesbita, um homem simples, de aparência rude, habituado ao silêncio do deserto. Mais tarde, a própria Escritura o descreve assim: era um homem vestido de pelos, com um cinto de couro aos lombos. Elias não impressionava pela aparência, mas sua voz carregava o peso do céu. Naqueles dias, Acabe reinava sobre Israel. Um rei perverso que fez o que era mal aos olhos do Senhor, mais do que todos os que vieram antes dele. Ele serviu a Baal, ergueu altares a falsos deuses e afastou o povo da verdade. Então Elias entrou na presença do rei, sem medo, sem escolta, sem armas, e declarou: vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face estou, que nestes anos nem orvalho nem chuva haverá, senão segundo a minha palavra. O céu se fechou, a chuva cessou. A palavra de Deus havia sido liberada pela boca de um homem que vivia diante da presença do Senhor. Elias não era famoso, não era poderoso aos olhos humanos. Mas quando Deus procura alguém, Ele não busca aparência. Busca alguém que permaneça de pé diante da sua face. O que acontece quando um homem comum se torna porta-voz do Deus vivo? Depois que a palavra foi liberada, o silêncio tomou o céu. Então, a palavra do Senhor veio a Elias: retira-te daqui, vai para o oriente e escontei, junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão. Não foi um convite, foi uma ordem. Elias saiu da presença do rei e entrou no esconderijo de Deus, longe dos palácios, longe da multidão, longe do aplauso. Apenas ele e o Senhor. Deus continuou falando: beberás do ribeiro, e ordenei aos corvos que ali te sustentem. E Elias fez conforme a palavra do Senhor. Foi e habitou junto ao ribeiro de Querite, diante do Jordão. E os corvos vinham a ele. Pela manhã, traziam pão e carne. À tarde, traziam pão e carne. E ele bebia da água do ribeiro, enquanto o povo sofria a seca. Deus ensinava Elias no secreto. Cada dia era uma lição. A provisão não vinha adiantada, vinha diária. Nem mais, nem menos. Com o passar do tempo, o ribeiro secou, porque não havia chuva sobre a terra. O mesmo Deus que abriu a fonte permitiu que ela secasse. Elias foi sustentado, até que Deus decidiu movê-lo. Porque Deus não nos sustenta para ficarmos parados. Ele nos sustenta para o próximo passo. O que acontece quando o lugar do milagre seca, mas a voz de Deus permanece? Então a palavra do Senhor veio novamente a Elias: levanta-te, vai a Sarepta, que pertence a Sidom, e habita ali. Ordenei a uma viúva que te sustente. Elias se levantou e foi para Sarepta. Ao chegar à porta da cidade, viu uma viúva apanhando lenha. Ela não tinha aparência de abundância, tinha marcas de escassez. O profeta chamou por ela e disse: traze-me, pessute, um pouco de água num vaso, para que eu beba. Quando ela se virou para buscar a água, Elias acrescentou: traze-me também um bocado de pão. A viúva parou e respondeu com sinceridade: vive o Senhor teu Deus, que não tenho pão, apenas um punhado de farinha na panela e um pouco de azeite na botija. Estou apanhando 2 pedaços de lenha para preparar uma refeição para mim e para meu filho, para que comamos e depois morramos. Então Elias disse: não temas, vai e faze como disseste, mas faze primeiro para mim um pequeno bolo e traze-mo. Depois farás para ti e para teu filho.
Porque assim diz o Senhor, Deus de Israel: a farinha da panela não se acabará, e o azeite na botija não faltará, até o dia em que o Senhor fizer chover sobre a terra. Ela foi e fez conforme a palavra de Elias. E comeram ele, ela e sua casa por muitos dias. A farinha não se acabou, o azeite não faltou, conforme a palavra do Senhor falada por Elias. A viúva deu o pouco que tinha, e Deus cuidou de tudo o que lhe faltava. Porque a fé não começa na abundância, começa na obediência. O que acontece quando alguém confia em Deus, mesmo quando só resta o último pão? Depois dessas coisas, o filho da mulher, dona da casa, adoeceu. Sua enfermidade se agravou tanto que nele já não havia fôlego. A casa que havia sido cheia de provisão, agora era tomada pelo silêncio. A mãe olhou para Elias, com dor, com confusão, e disse: Que tenho eu contigo, homem de Deus? Vieste a mim para trazer à memória minha iniquidade e matar meu filho. A fé foi provada. A mesma casa que experimentou o milagre do pão, agora enfrentava a perda. Deus havia multiplicado a farinha. Deus havia sustentado a viúva. Mas agora, ele permitia a dor. A mulher havia confiado e obedecido. E mesmo assim, o sofrimento bateu à porta. O que acontece quando a fé encontra o luto e o céu parece em silêncio? Elias tomou o menino dos braços da mãe, levou-o para o quarto alto, onde estava hospedado. Ali, sozinho, diante do corpo sem vida, Elias o colocou sobre a cama, e Elias se estendeu sobre o menino. Uma vez, 2 vezes, 3 vezes, e clamou ao Senhor: Ó Senhor, meu Deus, rogo-te, que faças voltar a alma deste menino a ele. Então, o Senhor ouviu a voz de Elias. A alma do menino voltou a ele, e ele reviveu. Elias tomou o menino, desceu do quarto, e o entregou à sua mãe, e disse: Vê, teu filho vive. Então a mulher disse a Elias: Agora sei que tu és homem de Deus, e que a palavra do Senhor na tua boca é verdade. Quando tudo parecia acabado, quando não havia mais fôlego, Deus respondeu ao clamor. O Deus que sustenta é o mesmo Deus que ressuscita. Depois de muitos dias de seca, Elias apareceu diante do rei Acabe. Ao vê-lo, Acabe disse: És tu o perturbador de Israel? Elias respondeu: Sem medo, eu não tenho perturbado Israel, mas tu e a casa de teu pai, porque deixastes os mandamentos do Senhor e seguistes a Baal. Então Elias falou ao rei: Ajunta todo o povo no Monte Carmelo, e os 450 profetas de Baal, e os 400 profetas de Azerá. O povo se reuniu, o monte estava cheio. O silêncio era pesado, e Elias se colocou diante do povo e disse: Até quando cocheareis entre 2 pensamentos? Se o Senhor é Deus, seguiu, e se Baal, seguiu, mas o povo não respondeu palavra alguma. Então, Elias propôs o desafio: Desse um novilho aos profetas de Baal, e outro a mim, o Deus que responder com fogo. Esse é Deus. E todo o povo respondeu: Boa é esta palavra. Os profetas de Baal clamaram desde a manhã até o meio-dia. Baal, responde-nos. Mas não houve voz, não houve resposta, não houve sinal algum. Eles saltavam ao redor do altar, cortavam-se com facas. O sangue escorria, mas o céu permaneceu fechado. Então Elias zombou deles: Clamai em altas vozes, pois ele é Deus. Talvez esteja meditando, ou ocupado, ou em viagem, ou dorme e despertará. Mas não houve resposta. Quando o falso Deus se cala, o verdadeiro ainda vai falar. O confronto não terminou. O fogo ainda vai cair. Então Elias disse a todo o povo: Chegai-vos a mim. E o povo se aproximou. Elias restaurou o altar do Senhor que estava em ruínas. Tomou 12 pedras, segundo o número das tribos de Israel. Com elas,
edificou o altar, em nome do Senhor. Cavou um rego ao redor do altar. Preparou o holocausto, colocou a lenha, e disse: enchei de água 4 cântaros. A água foi derramada. E Elias ordenou: fazei-o outra vez. E outra vez fizeram. Fazei-o ainda pela terceira vez. A água corria ao redor do altar e enchia o rego. No tempo da oferta da tarde, Elias se aproximou e orou: ó Senhor, Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, manifesta hoje que tu és Deus em Israel, e que eu sou teu servo. Responde-me, Senhor, responde-me, para que este povo saiba que tu, Senhor, és Deus, e que fizeste voltar o coração deles. Então, o fogo do Senhor caiu do céu, consumiu o holocausto, a lenha, as pedras, a terra, e ainda lambeu a água que estava no rego. Quando o povo viu, caiu sobre o rosto e disse: o Senhor é Deus. O Senhor é Deus. O céu respondeu: o fogo desce. E não restou dúvida, quando Deus fala, o fogo revela a verdade. Depois do fogo, veio o silêncio. E Elias disse a Acabe: sobe, come e bebe, porque já se ouve ruído de abundante chuva. Mas o céu ainda estava fechado. Elias subiu ao cume do Monte Carmelo. Ali, prostrou-se em terra, colocou o rosto entre os joelhos. Era a posição de quem clama. Dequem, espera an, Dequem. Confia. E Elias disse ao seu servo: sobe agora e olha para o lado do mar. O servo subiu, olhou e respondeu: não há nada. E Elias disse: volta. 7 vezes. 7 vezes, o céu permaneceu limpo. 7 vezes, a fé foi testada. Na 7ª vez o servo disse: eis que sobe do mar uma nuvem, pequena como a mão de um homem. E Elias disse disse a Acabe: aparelha o teu carro e desce, para que a chuva não te detenha. Em pouco tempo, o céu se enegreceu. O vento soprou, e caiu grande chuva. A seca havia terminado. A mão do Senhor veio sobre Elias. Ele cingiu os lombos e correu diante de Acabe até a entrada de Jezreel. O fogo provou quem é Deus. A chuva confirmou sua misericórdia. Quando Deus promete, nem o céu fechado pode impedir. O céu havia se fechado de nuvens. A chuva caía com força. A terra, antes seca, agora bebia da misericórdia de Deus. Então algo extraordinário aconteceu. A mão do Senhor veio sobre Elias. Não foi apenas força humana. Não foi apenas resistência. Foi poder do alto. Elias cingiu os lombos e correu. Correu diante do carro do rei. Correu sob a chuva. Correu guiado por Deus. O profeta ia à frente. O rei vinha atrás. Porque quando Deus unge alguém, nenhum trono corre mais rápido. E Elias correu até a entrada de Jezreel. A mesma mão que envia fogo é a mão que envia chuva. E é a mesma mão que fortalece o servo cansado para continuar o caminho. Quando Deus sustenta, até o impossível se move. Acabe contou a Jezabel tudo o que Elias havia feito. Contou sobre o fogo, contou sobre o Carmelo, contou sobre os profetas de Baal. E Jezabel ouviu. Seus olhos não se encheram de temor, seu coração não se rendeu. Ela se encheu de ira. Então, Jezabel enviou um mensageiro a Elias, dizendo: assim me façam os deuses. E outro tanto, se amanhã a estas horas não fizer eu a tua vida como a vida de um deles. O fogo havia caído do céu. A chuva havia voltado à terra. Mas agora, uma palavra de morte ecoava. Quando Elias ouviu isso, ele temeu. E levantou-se, e para salvar a sua vida, fugiu. Nem sempre o maior ataque vem depois da maior vitória. Às vezes vem uma ameaça. O profeta venceu o altar, mas agora enfrenta o medo. Elias caminhou um dia inteiro pelo deserto. O mesmo profeta que viu fogo cair do céu, agora caminhava sozinho, cansado, exausto, vazio. Ele chegou a um zimbro, sentou-se debaixo da sombra fraca da árvore. E ali, Elias
pediu para morrer. Já basta. Ó Senhor, toma agora minha vida, pois não sou melhor do que meus pais. Não foi rebeldia. Foi esgotamento. O profeta não perdeu a fé, perdeu as forças. E Elias se deitou e dormiu. Então um anjo do Senhor tocou nele e disse: Levanta-te e come. Elias abriu os olhos. Havia pão cozido sobre brasas e uma botija de água. Ele comeu, bebeu e tornou a dormir. O anjo voltou pela segunda vez e disse: Levanta-te e come, porque muito comprido te será o caminho. Elias se levantou, comeu, bebeu, e com a força daquela comida, caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. Deus não repreendeu Elias. Deus o alimentou. Às vezes, o que a alma precisa não é de correção, é de cuidado. Elias chegou a Horebe, o monte de Deus. Ali entrou numa caverna e passou a noite. Então veio a palavra do Senhor: Que fazes aqui, Elias? E ele respondeu com o coração ferido: Tenho sido zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derribaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. E só eu fiquei, e buscam a minha vida para me atirarem. Então o Senhor diz: Sai e põe-te neste monte perante o Senhor. E eis que um grande e forte vento fendia os montes e quebrava as penhas diante do Senhor. Mas o Senhor não estava no vento. Depois do vento, um terremoto. Mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto, um fogo. Mas o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo, um sussurro suave e delicado. Quando Elias ouviu, cobriu o rosto com um manto e saiu. E pôs-se à entrada da caverna. Deus pode usar o fogo, pode usar o vento, pode usar o terremoto. Mas às vezes, Ele escolhe o silêncio, porque quem está ferido precisa de voz suave.